Olá, pessoal! Sou Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa. Hoje estou aqui muito contente para apresentar para vocês mais esse conhecimento, mais esta aula para compartilhar com vocês, esperando que vocês aprendam. Bom, nossa aula hoje terá como foco o humor. E então vamos reconhecer efeitos de humor. Você sabe o que é humor? Já ouviu falar, já estudou, já pesquisou? Vamos conhecer? Pois bem, o humor compõe a produção do efeito de sentido no texto. Um efeito de sentido. Um efeito em quem? No leitor, no ouvinte, no espectador. O humor também apresenta um elemento surpresa, algo fora do esperado, em uma situação comum. O humor também é utilizado comumente em situações cômicas ou engraçadas. Olha só. Então, efeito de sentido, apresenta elemento surpresa e surge em situações cômicas ou engraçadas. Saindo agora um pouquinho de humor, vamos para o cartoon. E dentro do cartoon, identificar o humor. E então, cartoon é uma espécie de retrato de fatos universais, fatos que são identificados em todos os ambientes. Também, gênero textual inspirado em desenhos humorísticos e, na maioria dos casos, com caricatura dos personagens. A caricatura é justamente um desenho com traços físicos exagerados do personagem. O cartoon também é a representação de críticas a indivíduos em suas funções sociais e acontecimentos reais ou fantasiosos. Então, a crítica a indivíduos, a crítica a acontecimentos, certo? Sejam eles reais ou fantasiosos, e aos sujeitos na assunção ou ao assumir determinadas funções sociais, certo? Em continuação, o cartoon também é a transmissão de mensagens por meio das expressões dos personagens, o que exige um olhar atento do leitor. Então, você, leitor, precisa, para compreender a mensagem, ter um olhar atento. É um texto escrito na interação verbal ou diálogo verbalizado. Também retrata situações mais comuns do cotidiano na sociedade. E pode ser interpretado em outros cantos, em outras cidades, em outros países. E por último, é uma produção cujo contexto independe da cultura ou da época para haver compreensão. Então, algo que fale do meio ambiente tem a capacidade de ser compreendido em todo e qualquer canto do planeta, porque as pessoas vão entender, por exemplo, do que se trata. Vejamos o humor no cartoon. Vejamos todas as pessoas aqui, neste espaço, neste trânsito, conectadas por meio do celular. E o que temos? Vidas em risco por falta de atenção no deslocamento. Então, as pessoas estão se deslocando, outras paradas, tanto no veículo quanto a pé, e elas estão sem atenção e pondo as suas próprias vidas em risco. Nenhuma pessoa observa a outra, então não existe o olhar para o outro, e sim para um único objeto, o celular. O mundo que interessa é o virtual. Então, o mundo real está fora da visão, do campo de visão das pessoas que estão aí. Aí está também o humor. Por quê? O conjunto de elementos não verbais presentes aí torna o texto engraçado. Outro cartoon. Vejamos o contexto, a senhora dizendo ao telefone: "Tô lavando a calçada". Então, você observa a mangueira ou a borracha, depende do local para tratar como mangueira ou borracha, e a água sendo direcionada para um cesto de lixo.
Então, a água está indo para o lixo, descartada, desperdiçada. Lavar a calçada significa desperdiçar água, do ponto de vista da crítica, não do ponto de vista da personagem. Falta consciência em relação à preservação da água. E, na visão da mulher, há uma tranquilidade no que está fazendo. A visão dela está simplesmente lavando a calçada. Já na expectativa da preservação da água, há um desperdício, por isso o lixo. Então, na visão dela, só está lavando a calçada, não há nada de mais nisso. Na visão da necessidade de preservação da água, há um desperdício. Aqui, humor no cartoon, vejamos este aqui. O condutor da moto com os olhos no celular, um elemento. Moto em movimento, como é que eu percebo isso? Pela disposição aqui, projeção da fumaça. Noção de perigo ignorada, então ele não tem noção de que ele está pondo a própria vida em risco e a do outro, né? O motociclista, alheio aos alertas do rapaz e do latido do cachorro. Então, gente, o humor está no desespero do pedestre, até do cachorro latindo mostra maior entendimento de segurança do que o próprio motociclista. E aí o humor está no desespero dos dois e na alienação, na falta de consciência do motociclista, ao conduzir uma moto sem a mão no guidão e com as mãos e os olhos no celular. Outro cartoon. Vejamos toda a projeção em preto e branco, computador com uma língua, feito a língua de uma víbora, de uma cobra, mouse no ar e a pessoa com cara de desespero, quase pendendo para trás com a cadeira, por conta do susto do que vem do computador. Então, a tela do computador projeta uma língua similar a uma cobra, a de uma cobra, certo? O rapaz afasta-se com um susto. A cadeira pende para trás, o mouse no ar. Então, o humor está na ideia de que o computador tem vida própria, quer absorver o rapaz e o susto que ele toma conduz à graça. Outro cartoon. O jornalista contrariado por ser ignorado, o casal sem interesse no noticiário, o casal também se quer dar atenção um ao outro e a companhia um do outro é o celular. Então, vamos fazer uma análise da projeção da distribuição da imagem aqui. Ambos no sofá, sentados afastados, com olhos e mãos no celular, ok? Já o jornalista, com essa fumacinha aqui de contrariedade, de aborrecimento, de braços cruzados e olhos bem irritadiços, olhando para os telespectadores que pouco se importam com a notícia, ok? Então, é como se o jornalista tivesse capacidade ou condições de visualizar o que se passa na casa dos telespectadores. E daí o aborrecimento, a irritação. Aqui nós temos a crítica justamente ao fato de o repórter se sentir incomodado com o comportamento do casal. Qual é o comportamento? De ignorar a notícia. Também o interesse pelo celular está substituindo o interesse pelos noticiários, pelo acompanhamento do que se passa no mundo. Esta outra imagem, ou este outro cartoon, tem alguns pontos para analisar. Condutor com o celular, mesmo o carro estando em movimento. O pedestre anda fora da faixa, olhando o celular, sem se dar conta de que o sinal está verde para o motorista. Observe aqui. Ambos, o motorista e o pedestre, sem notar, estão colocando as suas vidas em risco. Onde está o humor? Na falta de atenção do pedestre e do condutor do veículo por terem a atenção fixa no celular. Então, aqui, gente, o humor está justamente nessa falta de atenção e de preocupação com a própria vida e com a vida do outro. Ok? Olha que cartoon interessante.
Da janela do apartamento, o personagem lava os pratos com água da chuva. Então, os pratos projetados aqui na parte externa da janela, e ele aproveitando, né, você vê a língua para fora, aproveitando a oportunidade que uma nuvem projeta algumas gotas de água para lavar os pratos. Então, o humor consiste em quê, professora? O humor consiste no fato de o personagem aproveitar as gotas de uma nuvem para lavar a louça, o que indica escassez de água, desespero e busca por uma alternativa para a situação. Também o humor consiste no inusitado. Lavar a louça, gente, debruçado na janela com água da chuva. É inusitado. Você está num prédio, terceiro, quarto andar, e ali está chovendo, você coloca os pratos ali para ver se consegue aproveitar aquelas gotículas de água para lavar os pratos. Partimos agora para o nosso recapitulando. E vamos reconhecer feitos de humor. Antes, partimos para o que é cartoon, que é justamente gênero textual que critica, satiriza e expõe situações por meio do grafismo e do humor. Bom, sendo esse grafismo um desenho com características exageradas ou não do personagem, que são justamente as caricaturas. Seguindo, vamos para o que é humor. O que é humor? Efeito de sentido no texto que gera surpresa, quebra de expectativa, graça. Bom, este humor, este efeito é no leitor, no ouvinte, no espectador. E aí unimos humor no cartoon, que justamente requer identificação dos elementos verbais e não verbais, seguida de uma interpretação contextualizada. Então, essa identificação ela é seguida, vem logo em sequência a interpretação com a contextualização, a união dos elementos não verbais com os verbais e a interpretação contextualizada. E agora partiu o desafio. E a pergunta: em que consiste o humor do cartoon, gente? Vamos colocar a mão na massa, a mão na obra deste reconhecimento. Um grande beijo, pessoal, e espero todos vocês na próxima aula, ok?